Os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel trazem uma das especificidades mais notáveis, porém difíceis de compreender na Bíblia. Esses capítulos profetizam sobre uma invasão ao norte de Israel que chegará como uma tempestade e cobrirá a terra como uma nuvem. Israel parecerá destinado à ruína, mas Deus intervirá neste ataque. Ezequiel, no capítulo 38, versículos 8 a 16, profetiza: "E depois de muitos dias, você será visitado, ou nos últimos anos, você entrará na terra daqueles trazidos de volta da espada e reunidos dentre muitos povos, nas montanhas de Israel, que por muito tempo ficou desolado. Eles foram trazidos das nações e agora todos eles habitam com segurança. Você subirá como uma tempestade, cobrindo a terra como uma nuvem, você e todas as suas tropas e muitos povos com você. Diz o Senhor Deus, e naquele dia acontecerão que pensamentos surgirão em sua mente e você fará um plano maligno. Você dirá: vou contra a terra de aldeia sem muralhas, indo a um povo pacífico que habita em segurança, todos eles morando sem muralhas e sem ficar oculto, para saquear e pilhar, para estender a mão contra os lugares desolados que novamente estão habitados e contra o povo reunido das nações, que adquiriu o gado e bens e que habita no meio da terra. Seba e Dedã, os mercadores de Tarsis, e todos os seus leões jovens, dirão a você: você veio para saquear, você reuniu seu exército para pilhar, levar prata e ouro, tirar gado e bens e fazer grandes saques. Portanto, filho do homem, profetize e diga a Gog: diz assim o Senhor Deus, e naquele dia, quando meu povo Israel habitar em segurança, você não o saberá. Então você virá do seu lugar do extremo norte, você e muitos povos com você, todos eles montados em cavalos, uma grande companhia e um exército poderoso. Você se levantará contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra, para que as nações possam me conhecer quando eu for santificado em você, ó Gog, diante de seus olhos. Porque nos é dito que a invasão de Gog ocorreu nos últimos anos ou dias, essa profecia poderia ser cumprida na primeira parte da tribulação. Pois o anticristo terá uma solução para o dilema do Oriente Médio e firmará um acordo de paz de 7 anos com Israel durante uma tribulação. Os judeus poderão reconstruir seu templo e viver em segurança em sua terra. Neste momento, uma invasão ocorrerá. Deus prometeu reviver Israel dos mortos através da visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos. Como exilados na terra estrangeira da Babilônia, os israelenses perderam a fé, mas Deus lhes garante que eles viveriam novamente como nação. O Senhor continua a transmitir a maravilhosa esperança e o futuro que Ele tem para os filhos de Israel, como em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 11. A mão do Senhor veio sobre mim e me levou no espírito do Senhor e me colocou no meio do vale que estava cheio de ossos. Então ele me fez passar por eles ao redor, e eis que havia muitos. Não era vale aberto e, de fato, eles estavam muito secos. E ele me disse: Filho do homem, poderá reviver esses ossos? Então eu respondi ao Senhor Deus, que ele me disse: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: certamente farei entrar o fôlego em vocês, e vocês viverão. Colocarei tendões sobre vocês e trarei carne sobre vocês. Cobrirei vocês com pele e colocarei o fôlego em vocês, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei como fui ordenado, e enquanto profetizava, houve um barulho e de repente um rangido, e os ossos se juntaram. Ou seja, osso de fato. Enquanto eu olhava, os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu, mas não havia respiração neles. Então ele me disse: Profetiza ao fôlego, profetiza, ó filho do homem, e diz aos céus: e assim diz o Senhor Deus. Vinde dos 4 ventos, ó pulmões, e sofrei sobre esses mortos, para que vivam. Assim profetizei como ele me tentou, e o fôlego entrou neles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são todos a casa de Israel. Eles dizem:
Nossos ossos estão secos, nossa esperança se perdeu, e nós mesmos estamos cortados. Primeiro, a intenção de Deus. O capítulo 38 nos apresenta Gog e Magog. O nome Gog se refere ao líder da terra de Magog. Somos apenas informados de que esses eventos ocorreram nos últimos dias. A invasão de Israel veio do norte, de acordo com a palavra de Deus, como em Ezequiel, capítulo 39, versículos 2 e 4, te farei voltar e te guiarei, e te farei subir dos confins do norte e te trarei contra os montes de Israel. Ganchos em suas mandíbulas, e o levarei, saia com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles magnificamente vestidos, uma grande companhia com escudos e lanças, todos eles manejando espadas. Pérsia, Etiópia e Líbia estão com eles, todos eles com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Tocarma, do extremo norte, e todas as suas tropas. Muitos povos estão com você. Gog não agirá sozinho nesta invasão, mas será auxiliado por uma coalizão de nações. Muitos professores da Bíblia acreditam que Gomer se refere à Alemanha, enquanto Tocarma se refere à Turquia. Em termos dessa coalizão, esses países acreditam que não estão no comando. O ataque da invasão, de acordo com Deus, tem como objetivo saquear e destruir Israel. Isso não é um conceito recente. Até hoje, muitos países do Oriente Médio se opõem abertamente a Israel. Qualquer país que seja amigo de Israel é visto como um inimigo por esses países, como em Ezequiel, capítulo 38, versículos 19 a 23, pois, na minha inveja e no fogo do meu furor, disse, certamente, naquele dia há um grande terremoto na terra de Israel, de modo que os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todos os répteis que rastejam sobre a terra e todos os homens que estão na face da terra tremerão diante da minha presença. As montanhas serão derrubadas, os lugares altos cairão, e todos os muros cairão por terra. Chamarei a espada contra Gog por todos os meus montes, diz o Senhor Deus. Cada homem, e eu julgarei com peste e derramamento de sangue. Farei chover sobre ele, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estão com ele, chuvas torrenciais, pedras de granizo, fogo e enxofre. Assim, eu me engrandecerei e me santificarei e serei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Nos informamos que permitirá esta invasão para que as nações do mundo sejam obrigadas a perceber quem ele é quando intervir e mostrar a sua justiça. O Senhor expressa a sua ira diante dessa situação e invasão. A frase no versículo 19 nos lembra um terremoto, ou talvez uma bomba nuclear. No versículo 20, observamos as consequências do desastre e calamidades naturais, confusão e terror serão usados por Deus para matar esses invasores. Quando ele tiver terminado com Gog e sua coalizão, todos saberão que Deus está no controle. Segundo a aniquilação de Gog, Ezequiel, no capítulo 39, versículo 1 a 6, profetiza, você, filho do homem, profetiza contra Gog e diga, assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque. Mostra a aniquilação total da coalizão. 5/6 do exército invasor de Deus serão derrotados. Suas armas serão impotentes contra o Senhor. Não apenas o exército invasor será aniquilado em Israel, mas Deus também enviará fogo à terra natal de Gog, a terra de Magog, que também será destruída, como em Ezequiel, capítulo 39, versículo 7 a 15, e assim farei conhecer o meu santo nome no meio do meu povo Israel e não deixarei profanar mais o meu santo nome. E aí saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel, certamente, está chegando e será feito, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que falei. Então, os habitantes das cidades de Israel sairão, acenderão fogo e queimarão as armas, escudos e pavéis, arcos e flechas, machados de mão e lanças, e acenderão fogo com elas. Por 7 anos, eles não precisarão de lenha no campo, nem cortarão nenhuma da floresta, pois farão fogo com as armas e saquearão aqueles que os saquearam e pilharão aqueles que os pilharam, diz o Senhor Deus. O sepultamento de Gog ocorreu naquele dia.
Eu darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, no vale daqueles que passam a leste do mar. E ele obstruirá os viajantes, pois ali enterraram Gog e toda a sua multidão. Portanto, o chamarão o vale de Amon-Gog. Durante 7 meses, a casa de Israel estará sepultando, para purificar a terra. Na verdade, todo o povo da terra será sepultado, e ganharão renome por isso. No dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus, designarão homens regularmente empregados, com a ajuda de um grupo de busca, para percorrer a terra e sepultar os corpos que permanecem no chão, a fim de purificá-la. O nome da cidade também será Amona. Assim purificarão a terra. Um festival triunfante. E quanto a você, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, fale a cada tipo de ave e a cada animal do campo, ajuntem-se e venham, reúnam-se de todos os lados para a minha refeição sacrificial que estou oferecendo a vocês, uma grande refeição oficial nas montanhas de Israel, para que vocês comam carne e bebam sangue. Vocês comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bois, todos eles animais cevados. O Senhor fez uma previsão. Uma delas está contida em Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. Sabemos que são eventos diferentes porque o Apocalipse se refere à batalha do Armagedon. Também não é a mesma situação em Apocalipse, capítulo 20, versículos 8 e 9. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número desses é como a areia do mar. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Desceu, porém, fogo do céu e os devorou. Em Ezequiel, capítulo 39, versículo 19 a 29, comereis carne gorda até vos fartardes e bebereis sangue até vos embebedardes da minha refeição sacrificial que fiz para vós. Na minha mesa, vos fartareis de cavalos e cavaleiros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. A restauração de Israel à terra, porém, a minha glória entre as nações, todas as nações verão o meu juízo que executei e a minha mão que lancei sobre elas. Assim, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. Desde aquele dia em diante, as nações saberão que a casa de Israel foi levada para o cativeiro por causa da sua iniquidade, porque se rebelaram contra mim. Então, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia e conforme as suas transgressões. E escondi o meu rosto deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora, eu trarei Jacó do cativeiro, mudarei a sua sorte e terei compaixão de toda a casa de Israel. E serei zeloso pelo meu santo nome. Depois de terem apoiado a sua vergonha e todas as suas infidelidades, nas quais foram infiéis a mim, quando viviam seguros em sua própria terra. Sei que ninguém os amedrontasse, quando os trouxeram de volta dentre os povos e os reuniram das terras de seus inimigos. E fui santificado por meio deles à vista de muitas nações. Então, eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os fez ir para o cativeiro entre as nações, mas também os trouxe de volta à sua terra e não deixou mais nenhum deles cativo. E não escondi mais o meu rosto deles, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Colocarei a minha glória entre as nações, declarou Deus, mais uma vez revelando o que certamente fará por Israel. A Bíblia torna claro o plano de Deus para a nação de Israel. De fato, o Espírito Santo revela o passado, presente e destino de Israel. Através do apóstolo Paulo, a invasão de Ezequiel 38 e 39 está ligada a essa profecia do que acontecerá com o país de Israel nos últimos tempos. Após Israel rejeitar e crucificar o Senhor Jesus Cristo, o relógio profético de Deus parou de avanço, como em Romanos, capítulo 9, versículo 11, pois, não tendo eles ainda nascidos, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição fica firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Romanos, capítulo 11, versículo 25, porque não quero,
irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o sofrimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Romanos, capítulo 11, versículo 26, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião venceu o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, e mais sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias, capítulo 13, versículo 1, e naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificar do pecado e da imundícia. Hoje, Israel não enxerga o seu futuro, mas nós vemos. Vamos lembrar de orar pela paz de Jerusalém. Vamos também lembrar do testemunho aos nossos amigos judeus, pois Romanos, capítulo 10, versículos 12 e 13, ainda se aplicado aos judeus hoje. Salmos, capítulo 122, versículo 6, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Romanos, capítulo 10, versículo 12 e 13, porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que a paz de Deus, que exceda todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes através de Cristo Jesus. Que possamos, como observadores atentos do plano divino, compreender a maravilha de como os destinos se entrelaçam e se desdobram, e como a história de uma nação está intricadamente ligada à sua fé e à sua esperança. Enquanto contemplamos o mistério das profecias e o chamado do povo de Israel, somos lembrados da importância de buscar a paz e a reconciliação entre todas as nações. Que este vídeo nos instiga uma busca por compreensão e respeito, e que a visão de um futuro restaurado e redimido nos inspira a trabalhar incansavelmente pela harmonia e compreensão mútua. No fundo, quando olhamos para as profecias e os destinos prometidos, somos confrontados com a grandiosidade de um plano que vai além da compreensão humana, um plano que transcende o tempo e revela a misericórdia infinita e graça de um Deus soberano. Que possamos, em nossos corações, encontrar a sabedoria para discernir o propósito maior que se coloca diante de nossos olhos e nos inspirar a agir com segurança, amor e compaixão. Pois, na última análise, é no acolhimento mútuo e na busca por entendimento que encontramos a verdadeira essência da humanidade e o caminho para a paz e fidelidade. Que a história de Israel nos lembre sempre de que, apesar dos desafios e das provações, a esperança e a redenção são sempre possíveis, mesmo nos momentos mais sombrios. Que podemos, então, caminhar juntos rumo a um futuro de luz e compreensão.